O 121, a gente vai começar. Graça e paz, irmãos. Vou começar aqui abrindo com uma oração. Pai maravilhoso, te agradecemos por mais uma quinta-feira, Senhor, de reunião, diante da Tua presença, com a finalidade de aprendermos mais sobre Ti, Senhor, tanto nos livros neotestamentários, quanto nos veterotestamentários, quanto no livro de Salmos, Senhor, para que possamos nos aprofundar nos Seus mandamentos e estatutos e possamos crescer como igreja, Senhor, sendo um corpo harmônico, com as partes funcionando em perfeita harmonia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós começaremos pelo livro de Salmos, Salmo 121. Então, no Salmo 121, na verdade, vou deixar Salmos para o fim. Vamos começar por Romanos. Vocês vão entender por que no futuro. Então, Romanos, nós vamos começar no capítulo 8. 8 de Romanos. E aí, eu vou ler do 1 ao 11, porque essa parte é muito importante. Então, Romanos 8, do 1 ao 11. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo fez mais um reforço do que nós vimos na semana passada. Mas o mais importante aqui é o versículo 8, que nos reforça a nos mantermos numa vida de santidade, não mais nas obras antigas da carne, porque fala que aqueles que estão na carne ainda não podem agradar a Deus. Então, aquela pergunta que o apóstolo Paulo fez na semana passada, então se é pela graça, se não é mais pela lei, então podemos pecar à vontade, né? Já que nós seremos salvos pela misericórdia de Deus e não pelas nossas obras. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que aquele que decidiu viver em espírito, pratica as obras do espírito. E não mais pratica as obras da carne, que eram as obras do homem anterior, que ainda não tinha morrido com Cristo. Depois, na sequência, temos ainda no capítulo 8, os versículos 15 e 17. Ainda do capítulo 8 de Romanos. Diz assim o 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então aqui, deixa eu ler o 16 e o 17 também. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aqui, mais uma vez, está falando do Espírito Santo, que quando nós recebemos poder para nos livrar
das obras do pecado que nos escravizavam, dos vícios, dos comportamentos de outra época. E esse Espírito é que nos dá poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, além de alcançarmos o perdão dos pecados, o discernimento de rejeitar o mal e escolher o bem, nós recebemos um selo de filhos. Nós adquirimos filiação mediante o selo do Espírito Santo. E esse Espírito, ele testifica para nós que nós somos filhos de Deus. Ele nos dá a certeza que nós somos. E em caráter de filhos, nós temos direitos à herança. E a herança que Deus nos promete é a vida eterna, o qual ele começou glorificando o corpo morto de Cristo, quando ressuscitou ele dos mortos, sendo as primícias do que teve corpo glorificado. Então esse é o sinal. Então o apóstolo Paulo no 17, ele nos orienta, né, a verdadeiramente padecermos na morte de Cristo, entregarmos o homem de pecado, sepultá-lo no batismo, e ao emergir das águas, voltar num corpo renovado, com uma nova vida de práticas boas, abominando as práticas antigas de pecado, para que então, com o Espírito Santo, nós possamos realmente ter esse selo de filhos e possamos herdar a vida. Então prestem muita atenção no que nós estamos vendo em Romanos, porque quando chegar em Números, eu vou fazer um paralelo interessante, principalmente com Números 14. Então vamos prestando muita atenção no que está sendo dito em Romanos, para vocês verem a ponte que vai ter com Números. Depois, no versículo 24, diz assim, ainda do capítulo 8, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Então aqui nos ensina o que significa a esperança, né? O Senhor Jesus, ele disse, pouco antes dele subir ao Pai, que bem-aventurado aqueles que creem sem tê-lo visto, diferente dos apóstolos, né? Que é a nossa geração, né? E toda geração que não contemplou a Cristo como testemunha ocular, tem que passar por este exercício, né? De perceber que a nossa esperança, ela não é visível. O Deus que nós cremos, ele é um Deus invisível, que foi manifesto na época dos apóstolos por Cristo, que era um homem de carne e sangue, né? Ele manifestou a figura do homem perfeito para o Pai. Então, essa esperança de viver em santidade de vida, de rejeitar o mal e escolher o bem, é uma obra do Espírito Santo mesmo, é inexplicável, porque, como o apóstolo Paulo disse na semana passada, tipo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, né? Agora, o mal que eu quero rejeitar, esse eu pratico. Então, a nossa vocação realmente é nos entregarmos aos nossos prazeres, né? Não é escolher uma pessoa como cônjuge, ser fiel a ela e ter somente ela, mas é ter vários parceiros, é ter várias experiências. Essa é a nossa tendência. Nossa tendência também é nos embriagarmos, irmos para festas, perdermos os nossos sentidos, o discernimento, não ter que controlar os nossos impulsos. Mas nós fazemos tudo isso tendo essa esperança de que valerá a pena, de que ao morrermos o Senhor realmente vai nos resgatar, irá glorificar o nosso corpo, irá nos ascender ao céu, tomando parte dessa herança por sermos filhos do Altíssimo em Cristo Jesus. Então é uma esperança que para o mundo é louca, mas o Espírito Santo nos dá essa convicção de que essa esperança realmente valerá a pena. E aí na sequência vamos para o 26, muito pertinho. No 26 diz assim, do capítulo 8 ainda, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ou seja, então o Espírito Santo ele nos ajuda a nos mantermos santos, porque não sabemos o que havemos de pedir. Então ele também, além de nos mantermos santos, ele nos ajuda a orar também, a fazer uma oração correta diante do Senhor. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui a importância do Espírito Santo na manutenção do crente em santidade, mas também como auxiliador do processo de oração, nos ensinando a pedir ao Pai o que é conveniente, o que edifica, e não o que pode corroer e estragar as nossas almas. E aí na sequência temos o 29 e o 30 do 8, que diz assim, porque os que dantes conheceu, olha só que importante esse daqui, ó.
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, esse é o chamado. Ele nos chamou, ele nos conheceu de antemão, nos predestinou para este momento, com o objetivo de sermos conforme a imagem de seu Filho, conforme a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, tipo nós, a estes também chamou. Então fomos chamados. E aos que chamou, a estes também justificou. Então todos nós aqui fomos chamados, fomos perdoados, justificados. Pelo que Cristo fez, não pelas nossas obras. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então é o último estágio que nós estamos ansiando. Então até a justificação aconteceu com a gente. Nós esperamos agora a nossa morte ou a volta de Cristo para acontecer o processo de glorificação, no qual Cristo já foi as primícias, no qual Cristo já passou. Ele foi o único que foi glorificado, que teve já esse corpo glorificado pelo Pai. Depois, na sequência, iremos para ainda no capítulo 8, no 39. Vamos ler o 38 primeiro. Isso daqui, irmãos, é o versículo que dá mais segurança de que nós estaremos com Cristo na eternidade, juntamente ao Pai. Olha só, que bonito. No 38 primeiro. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui é o versículo absoluto. Aqui Paulo, ele exagera sempre nos polos, né? Altura, profundidade, anjos e potestades. Então não importa os polos e a intensidade desses polos. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então aqui é um versículo para quando vocês acharem que está tudo perdido, é um versículo de segurança para vocês sempre se abraçarem e se amarrarem. E aí fechamos o capítulo 8, fomos para o 9. Versículos 7 e 8. Então Romanos 9, 7 e 8 diz assim. Está falando para os judeus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai. Vou interromper aqui porque Rebeca vai ter um outro sentido depois. Então aqui, os judeus, eles se atentam tanto em ter o mesmo sangue de Isaque e de Abraão, né? Mas Deus estava dando ênfase não em Isaque, mas que ele era filho da promessa. Porque a promessa seria que todas as famílias seriam benditas em Abraão. Todas as famílias da terra. Não só os judeus. A promessa foi essa. E não viria de Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão. Viria de Isaque. Isaque é o filho da promessa. Então, Isaque nunca foi o destaque. Isaque, ele foi a referência de que a genealogia iria partir através dele. Mas Deus enfatizou que seriam os filhos da promessa. Promessa que foi feita para Abraão antes de Isaque nascer. De que todas as famílias seriam benditas em Abraão. E vimos na semana passada que o mérito de Abraão não foi praticar obras justas, mas foi crer que de Arã, lá na Síria, lá em Nínive, ele iria para uma terra que Deus preparou para ele na outra extremidade, em Canaã, que ele iria então para o ocidente, sem saber nada, na esperança que a gente viu anteriormente, né? Abraão teve esperança. Ele não viu nenhuma terra pronta, Deus não mostrou uma visão de Canaã para ele. Deus falou, tem uma terra lá te esperando, sai e vai. E ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Assim como ele creu que na esterilidade da esterilidade de Sara e na velhice de ambos, ele teria um filho segundo a sua carne, segundo o seu sangue. E foi essa a fé, então. Então a promessa foi feita mediante o mérito de fé de Abraão, não mediante as obras. E aí, seguindo o versículo 11 e 12, olha só que interessante. Então eu vou continuar no 9, só para não perder o contexto. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, eles quem? Esaú e Jacó. Olha só.
nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Então vamos lá. Pergunta para vocês aqui. Na época de Isaac, quem seria o filho da promessa? Isaac ou Jacó ou Esaú? Jacó. Não, errado. Errado? Bem. Quem que seria o herdeiro de Isaac? Hã? O herdeiro de Isaac Exato. seria... Oh, meu Deus. Então, fazer Jacó. Né? Exato. Fala, Ludmila, como que é o... Esaú. Foi o Lorenzo que falou. Olha o Lorenzo. Menino gospel. Ele acabou de falar, hoje eu quero responder uma pergunta. Boa. Isso aí, Lolo, acertou. Então, o herdeiro seria Esaú. Por quê? Porque ele é o primogênito, certo? Só que Deus, antes mesmo deles poderem fazer o bem ou o mal, ou seja, Deus, ele já sabia de antemão como é que seriam as obras de Esaú e como seriam as obras de Jacó. Só que antes deles poderem fazer o bem e o mal, para ninguém falar que Deus escolheu pelo caráter, Deus já tinha decidido de antemão que seria Jacó. Para ficar claro que é pela graça, entendeu? E não pela lei dos homens, entendeu? Porque o direito de primogenitura era de Esaú. E tanto foi assim que Jacó, ele agiu com falsidade ou verdade com seu irmão? Com falsidade. Com falsidade. Ele trapaceou para roubar o título de primogenitura. Esaú, ele foi imprudente de jogar um dom tão maravilhoso assim por um prato de lentilha. É verdade? Só que quem trapaceou foi Jacó. Se ele não tivesse preparado essa cilada, o direito seria de Esaú. Entendeu? Então você vê que Jacó, se fosse pelas obras, ele já alcançou a primogenitura de modo ilegítimo. Então para você ver que foi graça mesmo, né? Que eu falei para vocês, de José e de Judá. Entendeu? José seria o escolhido pelas obras, mas Judá foi o escolhido pela graça. Então aqui, mais um exemplo. Só que o apóstolo Paulo, em vez de pegar agora Judá e José, ele pegou Esaú e Jacó, para chegar na mesma questão. E aí, seguindo, um pouquinho mais à frente, porque vai ter o exemplo de Faraó também, que é importante. Ó. Então, no versículo 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Isso fica muito claro no apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele não correu, ele não foi atrás da graça, ele não foi atrás de Cristo, Cristo foi atrás dele. Entendeu? O apóstolo Paulo é um exemplo desse também. O apóstolo Paulo não estava tateando a Cristo. Cadê você, Senhor? Não. Caiu do cavalo, morrendo de medo, e Cristo decidiu fazer Paulo o apóstolo dos gentios. E aí, seguindo aqui no 17, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que em meu nome seja anunciado em toda a terra. E aqui eu volto ao que eu expliquei para a Dalva, quando a Dalva me questionou, né? Lá na igreja, a Dalva indignada, porque o Faraó, toda hora, né? O Faraó, ele falava que ia deixar o povo, depois ele endurecia o coração. Não, podem ir. Não podem ir. E isso vai e volta, vai e volta. E nesse vai e volta, o Senhor manifestou as 10 pragas. E mostrou o poder dele diante de todas as nações circunvizinhas e colocou o terror dele, de modo que quando o povo de Israel estivesse fazendo a transição, os povos temessem aquela nação. Não por conta deles, mas por conta do Deus terrível que fez todos aqueles prodígios contra o Egito, que era a potência militar da época, era o grande império da época. Então vocês entendem que Deus utilizou o faraó como instrumento para poder glorificá-lo diante de toda a terra existente naquele momento. Então nós vemos aqui não só a questão de graça, de eleição pela graça, mas nós vemos também o Senhor se compadecendo e decidindo não se compadecer.
Então o apóstolo Paulo, ele escolheu se compadecer. Do faraó, ele decidiu usar o faraó como instrumento para se glorificar em faraó. Então nós vemos essa autonomia de Deus em utilizar da maneira que ele quiser as coisas. A soberania do Senhor. E aí na sequência, nós temos o 9 ainda, versículos 31 e 32. Então 9 de Romanos ainda, 31 e 32. Diz assim... Vou ler o 30 primeiro, só para contextualizar. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé, a mesma que Abraão praticou lá no passado. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. Essa aqui você já tem que saber a resposta. Quem que é a pedra de tropeço? Cristo. Cristo, muito bem. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Então aqui, está falando que os judeus, por conta da lei de Moisés, eles se esqueceram daquela fé de Abraão, que justificou Abraão. E passaram a ser legalistas, e passaram a viver segundo um livro, segundo um código, não percebendo os princípios por trás do código. E aí que o apóstolo fala que os gentios, eles buscavam a justiça, não porque estava escrito, mas eles perceberam que praticar o bem era bom. Então, quando eu tinha 19 anos, eu estava lendo, a 17, estava lendo as duas Bíblias, eu fiquei pensando nisso, né? Mas por que eu tenho que obedecer a isso? Porque se eu obedecer porque está escrito, eu estou obedecendo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Só que Deus não quer que eu obedeça a Ele por medo, né? Então eu refleti lá na minha adolescência e pensei, não, vou começar a praticar. Mas sem medo das consequências. Aí você percebe que você praticar a palavra de Deus vai trazer consequências boas. Ainda que as coisas deem errado para você, o convívio humano se torna bom. Porque a pessoa que é má, ela não vai conseguir coexistir com você pela sua bondade. Entendeu? Ela fala, não, essa pessoa é muito santa, deixa eu sair da vida dela. E a pessoa boa vai ser atraída pelo seu bom testemunho. Então você percebe que você consegue coexistir muito bem em todos os ambientes, seja familiar, seja o ambiente de trabalho, o ambiente estudantil. Então você percebe que a prática é boa, e aí você passa a praticar, não mais por medo, mas pela satisfação de transformação interna e transformação do ambiente ao qual você está inserido. E é isso que o Senhor sempre quis ao dar a lei para os judeus. Que os judeus, primeiro, se diferenciassem dos outros povos que eram ímpios e eram maus, então distingui-los, santificá-los, separá-los, mas eles perceberem que a lei de Deus é a lei da vida. Que se você praticar o que o Senhor fala, coisas boas acontecerão. Não necessariamente coisas boas num viés econômico, num viés de prosperidade financeira, mas coisas boas no aspecto relacional. Você terá paz consigo mesmo, uma boa relação com o seu cônjuge, com o seu filho, no trabalho. E é o que eu falei, e as pessoas que não conseguirem lidar com isso, elas serão afastadas, elas serão repelidas, porque o bem é repelente do mal. Não tem como habitar trevas na presença da luz. Então, o mal vai tender a se afastar de você, se você permanecer na luz. Então, é esse o sentido. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E os judeus, na época de Cristo, eles escolheram ainda a Torá. Cristo mostrou para eles que no sábado era melhor você amar no sábado, quebrar o sábado e amar o próximo. Assim como Davi fez quando ele violou o templo e pegou os pães para os seus não morrerem de fome. Então, misericórdia quero, não sacrifício. Se vocês tiverem que escolher o amor, a manutenção, a preservação da vida, e terem que ferir uma lei, quebrar uma lei da Torá, que a vida seja mais preciosa que a lei, que o coração de carne vence o coração de pedra. É isso que ele quis dizer aqui. E aí, na sequência, nós temos já o capítulo 10 de Romanos. Aí, no 10, versículos 3 e 4. Eu desenho. Diz assim: porquanto... Papai, eu posso beber com você? Bebe aqui, filho, só tira a colher, tá?
pouquinho. Acho que o Ari falou alguma coisa. Oi, Ari, perguntou alguma coisa? Não, tranquilo. Só dei continuidade na leitura aqui. Então a gente está no 10, 3 e 4, tá? Romanos 10, 3 e 4. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está falando de quem aqui? Dos judeus. Dos judeus, muito bem. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, tudo que foi escrito na lei de Moisés, tudo que veremos na sequência em Números, Juízes, os profetas maiores, os profetas menores, os livros de sabedoria, eles estavam empurrando para o cumprimento da lei, que seria aquele que iria encarnar, iria mostrar como que Deus gostaria que nós praticássemos essa lei. Então, Cristo cumpriu nos ensinando como obedecer a lei de modo apropriado, sem se tornar legalista e cruel e perverso. E aí, na sequência, nós temos o capítulo 10, 14 e 15. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, está falando aqui de um processo, né? Então, para invocar a Cristo, é necessário primeiro crer nele. E como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Então aqui, irmãos, eu quero que vocês lembrem daquele mapa que o apóstolo mostrou lá no painel. Ele mostrou um caminho, né, uma rota, e diversos processos da cáris, né? Aqui, nada mais é do que aquilo que o apóstolo mostrou no quadro. Esse é o objetivo do apóstolo, a colocar aquele quadro. Para quem não viu esse quadro, irmãos, é um quadro que o apóstolo colocou, que mostra todo o processo de quem entra na cáris, né? Então a pessoa entra, começa a escutar a palavra, ela vai entendendo o evangelho, até que ela percebe e se arrepende, e se batiza e decide morrer com Cristo e emergir como uma nova criatura. E aí, nesse processo, ela vai começando a estudar a palavra para poder entender o evangelho e aplicar para o seu próximo, para que esse também creia, e assim sucessivamente. Esse processo que está explicando aqui é o que o apóstolo está tentando agora colocar para vocês através do quadro, para que vocês entendam isso de modo visível. Mas é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. É o processo de todo crente, desde a sua conversão até o entendimento do evangelho. Aí, assimilando esse evangelho, ele passa esse evangelho para outra pessoa, para que esse bem se perpétue até a volta de Cristo. Então é isso. E aí, no capítulo 10, 19 a 21, diz assim, ainda no 10. Mas digo, porventura, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Quem são esses? Os gentios. Os gentios, muito bem. Com gente insensata vos provocarei a ira. Então o Senhor nos usou para provocar ciúme aos judeus, olha só. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, nós. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, olha só. Então aqui, mais uma vez, está falando que o Senhor, então tudo que o Senhor faz tem sempre segundas intenções, né? Olha aqui, mamãe. Então, vai falar que no fim dos tempos, depois que o evangelho foi pregado a todo o tempo... Olha aqui, papai. Eu vi, filhão. Parabéns, meu terceiro. Foi dito que depois dos gentios, depois que a palavra chegar a todas as pessoas, o Senhor mais uma vez vai se voltar para Israel, vai ter misericórdia do seu povo mais uma vez e vai estender mais uma vez a oportunidade de salvação para eles. Então não está dizendo aqui que o Senhor trocou os judeus pelos gentios, mas ao provocar ciúme nos judeus através dos gentios, o Senhor espera que esse ciúme os motive a se aproximar dele do mesmo modo que os gentios se aproximaram. Que eles procurem se aproximar dessa vez praticando a essência da lei e não o legalismo da lei. É isso que está
expressando aqui nesse finalzinho do capítulo 10. E aí, no 11 já, vamos ler os primeiros 5 versículos do 1 ao 5. Então, capítulo 11, do 1 ao 5. Diz assim: Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Olha lá, agora o apóstolo Paulo vai fazer um carinho nos judeus finalmente. Ele só estava espancando, só dando cintada no judeu. Agora é um consolo. Olha só. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor. Então aqui Elias falando a Deus, ó. Mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Então o Senhor respondeu para Elias: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então o Senhor, por mais desobediente que seja o povo, ele sempre vai deixar remanescentes para poder cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele se esforçou durante toda a história da humanidade. Ele teve disposto, inclusive, a salvar um homem só, Noé e a sua família lá no passado, para poder cumprir a promessa. Então, nós vemos aqui, embora o Paulo tenha dado toda aquela surra nos judeus, agora ele trouxe o consolo. O Senhor não vai esquecer de vocês também, né? O Senhor, ele vai ter misericórdia de vocês no final. Ele vai guardar remanescentes, judeus piedosos, que irão praticar obras de justiça, que irão praticar a verdadeira lei, que irão se santificar e saber que nunca eles conseguirão cumprir a plenitude da lei. Então eles vão se santificar para permanecer íntimos de Deus, na vontade de Deus, mas sabendo que serão salvos pela graça e misericórdia do Senhor. E aí, do capítulo 11, vamos ler o 6 antes de partir. O 6 diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. Então aqui está mostrando uma incompatibilidade dos dois acontecerem ao mesmo tempo. Ou é por graça ou é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Sim, porque se eu fiz alguma coisa para merecer, não foi de graça. Foi um mérito meu. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Sim. Então aqui, depois vamos partir pro 11, 16 a 24. Então, 11, do 16, do capítulo 11 de Romanos, do 16 ao 24, diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, então vamos entender essa parábola aqui. As primícias são os judeus, tá? Os judeus, filho, fala baixinho, filho, senão você atrapalha o papai. Então as primícias são os judeus. Eles foram chamados primeiro, mediante a lei de Moisés. Deus se anunciou primeiro aos judeus, né? E está falando que eles são santos. E se as primícias são santas, também a massa. Então dessas primícias depois, pensa na primícia como uma farinha. Dessa farinha eu vou fazer uma massa. E como a farinha é santa, tudo que originar, tudo que vir da farinha vai ser santo, né? Porque a base já é santa. Então está falando aqui. Então se a primícia é santa, a massa também o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então da mesma forma, a raiz da árvore sendo frutífera, sendo viva, ela vai produzir um caule e ramos vivos e santos. E aí, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, está falando dos judeus, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Então aqui está falando dos judeus e dos gentios. Então, ó, vamos pensar em Jesus como a raiz, aquele que alimenta a árvore. Então a árvore vai crescer, primeiro surgem os ramos.
certo? Que são os judeus. Alguns desses ramos quebraram, certo? Então, alguns dos judeus, eles decidiram não viver da seiva, dessa raiz, né? Que é Cristo. E aí, foram enxertados ramos que decidiram viver dentro dessa seiva, que são os gentios. Só que os gentios, eles não podem se glorificar nos judeus, blasfemando contra os judeus, tá vendo? Vocês desprezaram Cristo e Cristo nos elegeu. Então, que os gentios não se ensorbebeçam, não se envaideçam contra os judeus. Aí, então no 18, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, embora vocês foram chamados porque os ramos rejeitaram a seiva, não são vocês que sustentam essa árvore. Vocês são sustentados por Cristo. Então não tem vanglória, não tem mérito nenhum em vocês. Então, baixem a bola, vocês são sustentados por Cristo, assim como os judeus também. Aí no 19, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ou seja, alguns judeus, desprezando, deram oportunidade para nós acessarmos. Aí no 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Então, por que eles foram quebrados? Por não crerem. Lembrando mais uma vez que Abraão recebeu porque ele creu e foi imputado por justiça. Então, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Tu quem? Os gentios. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Ou seja, não foi por mérito de obra que vocês estão aqui diante da minha face, mas pela fé do que Cristo alcançou. Ou seja, não fiquem vaidosos, não se encham, não sejam presunçosos. Aí no 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, vulgo judeus, teme que não te poupe a ti também. Ou seja, o ramo original é aquele que o Senhor recebe com mais alegria, que foi o que apareceu primeiro, foi o primeiro fruto ali, né? Se o Senhor não temeu destacar esses, que ele teve tanta paixão de edificar, quanto mais vocês que foram enxertados, entendeu? Então tome muito cuidado, gentios. Então aqui agora Paulo inverteu. Ele está dando uma sova em quem agora? Nos gentios, entendeu? Que muitos deles falaram, tá vendo, judeus? Vocês não prestam para nada. E começaram a se inflar, a virarem pavões gospels, né? E aí Paulo já estava colocando ele no devido lugar. 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, ou seja, tanto a misericórdia quanto também o juízo, para com os que caíram, severidade. Então, aqueles que caem, que são incrédulos, severidade. De outra maneira, tu também serás cortado, gentil. Se for soberbo, rebelde, e lá na frente também deixar de crer. E também eles, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, ó agora a misericórdia de Deus, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se tu fosse cortado natural oliveira brava, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quantos mais esses que são naturais, sendo enxertados na sua própria oliveira? Então o que está falando aqui? Se o enxertado, que não estava lá naturalmente, pôde ganhar vida através da seiva, através de Cristo, quanto mais aquele que já foi gerado naturalmente na árvore, né? Então, esse que já foi gerado naturalmente, ele já carrega o DNA da árvore. Então, mesmo que ele seja quebrado, se ele reconhecer a incredulidade, a maldade e se converter, o Senhor está disposto a perdoar e enxertar esse ramo natural novamente para que ele se alimente da seiva e ganhe vida. Então, olha a misericórdia de Deus pelos judeus. E é por isso que o gentio não deve pensar nunca mal do povo do Senhor, mas deve orar por Israel, pelos judeus, para que o Senhor possa enxertá-los também nessa oliveira que é Cristo. Olha só então essa parábola de Paulo, né? Das oliveiras, como é maravilhosa, como é rica, né? E como mantém a humildade, e mantém a esperança, né? E o renovo do judeu, e ao mesmo tempo a intenção de conservar a humildade e a manutenção pela fé e não pelas obras dos gentios. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no 11. Opa.
E aí daqui nós vamos 11, deixa eu ver aqui, 25 a 27. E aqui é aquele raio de esperança agora para o judeu. Olha só que maravilhoso. Então no 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, o Senhor está endurecendo Israel por um tempo, para que os gentios do mundo inteiro sejam acessados. E assim, todo Israel será salvo. Olha lá, ó a misericórdia voltando para Israel. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então o Senhor, mais uma vez, dessa vez, decidindo voltar aos judeus, depois de perfazer o seu nome aos gentios. E aí, agora vamos para o capítulo 12. Já estamos terminando Romanos, finalmente. No 12 nós vamos do 4 ao 8. Então, Romanos 12, 4 ao 8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, ou seja, temos cabeças, braços, pernas, tronco, abdômen, e nem todos os membros têm a mesma operação. Ou seja, a mão pega objetos, o pé faz o deslocamento do corpo a um espaço. Então, são membros com funções diferentes, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça o mesmo com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Então, é o que eu falei para vocês lá no passado, que cada um de nós teríamos um determinado dom dado pela parte de Deus. Não necessariamente um, mas nós temos determinadas habilidades especiais que nos permitem colaborar com o reino de determinada forma. E naquele esboço que o apóstolo deu, ele tem esse interesse que nós oremos e que o Senhor nos mostre, e que nós operemos estes dons na igreja para edificar o corpo. Ou seja, quando o pé decide andar, a mão não consegue pegar um objeto que está distante se o pé não levar o corpo até lá para a mão pegar. Então, não tem membro mais importante do que o outro, porque às vezes para um membro conseguir fazer algo, ele necessita que o outro faça algo primeiro. Então, Paulo quer demonstrar que não existe uma hierarquia, não existe um membro superior ao outro, a não ser Cristo, que é a cabeça. Cristo excede essa parte, mas tirando Cristo, todos nós temos uma importância fundamental no reino. E às vezes o nosso papel vai alicerçar o papel de outro, entendeu? Às vezes vai ter um irmão que não vai conseguir exercer o seu dom, porque está faltando um dom ali mais abaixo, servindo de escada, para que ele consiga exercer este dom. Então, por isso que é importante nós buscarmos estes dons e dispomos este dom a respeito do reino. Não necessariamente só na nossa igreja local, mas espalharmos, seja no nosso trabalho, seja em qualquer ambiente que pisarmos as plantas dos nossos pés e o Senhor nos enviar para aquela pessoa em específico. Está falando disso aqui. E aí na sequência temos o versículo 13 do capítulo 12, que fala assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, minto, irmãos. O 12 encerrou. O 13, eu vou separar por partes. Então o apóstolo Paulo, no 13, ele começa a falar a submissão a autoridades, né? E a prática da lei terrena como bom testemunho. O apóstolo fala isso bastante. Não a respeito da submissão às autoridades, fala o tempo todo. Mas uma coisa que é importante também é nós praticarmos muito bem a lei humana. A lei humana que eu digo, a lei civil. Então a lei de trânsito, todos os códigos, os impostos, todas as coisas que o mundo humano nos ordena fazer. Lembra quando perguntaram para Cristo sobre a moeda de César, né?
De quem que está o rosto? De César. Então dá a César o que é de César, é Deus o que é de Deus. Então, nós devemos obedecer às autoridades, seja espirituais ou humanas. Só que também nós devemos praticar as leis civis para que alcancemos bons testemunhos e ninguém possa apontar, olha só o crente violando aquela lei. Que crente é esse também? Então, dar bom testemunho até nas leis de trabalho. Todo lugar que nós trabalhamos tem um certo código de conduta também do nosso empregador. Então, todo lugar que nós estivermos, tentarmos sermos o mais obediente possível a todas as leis impostas. Ainda que às vezes nos a julguemos injustas, mas para que ninguém possa blasfemar a Deus através das nossas vidas. Entendeu? Envergonhando a Deus mediante a nossa desobediência. Depois, ainda no 13, deixa eu ver se ainda no 13 tem mais alguma outra parte. Não. Aí nós vamos para o 14, versículo 15. Capítulo 14 de Romanos 15. Diz assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então aqui Paulo, essa parte final eu vou falar depois, mas Paulo diz assim, né? Está falando agora para o ambiente mais interno. Porque nós, cada um vai ter uma certa maturidade em Deus. Tem pessoas que vão entender os princípios das leis antes dos outros e vão viver de uma forma, não diria mais livre, mas menos legalista. Vai ser aquele cristão que ele consegue praticar a obra de Deus sem ser aquele xiita que vai acusar o outro o tempo todo. Olha, ele não está fazendo isso. Não virando aquele fariseu. E aí, acontece assim. Então, tem irmãos mais fracos que vendo um determinado comportamento, ele vai querer acusar. Então, às vezes, mesmo nós sabendo que o que a gente não está fazendo é pecado, nós estarmos com a consciência tranquila em Deus, por amor ao irmão fraco, às vezes, nos convém nos vestir de determinada forma, agir de determinada forma, para que o irmão não se escandalize em nós. Então, isso é muito comum nas redes sociais. Mais comum até com mulher do que com homem. Então, às vezes, pode aparecer alguma mulher. Eu, graças a Deus, não tenho Instagram, no Facebook, não tenho nada. Então, só que chega muito para mim, principalmente dos meus alunos, eles comentando fotos de pessoas que eles julgavam serem, por exemplo, mulheres de princípios. E às vezes a mulher está aparecendo com um traje mais que aparece em determinadas partes do corpo de uma maneira mais ousada, de uma maneira mais promíscua mesmo. E aí, se o irmão da igreja vê isso pode tanto servir, vamos supor que seja um homem que tem dificuldades com pulsão sexual. Esse homem pode vir a se desviar vendo o corpo dessa irmã, que não está sendo prudente ou se vestir dessa forma, estar divulgando ainda por cima. Então, se vestiu no seu íntimo, tudo bem. Só que divulgou. E isso veio para um irmão seu. E esse irmão, ele não só pode se escandalizar, por exemplo, uma mulher que não tem a pulsão por este corpo, pode se escandalizar. Olha só como essa irmã está se vestindo. Entendeu? Na igreja ela se veste de uma forma, mas ela está se vestindo de outra. Aqui no Instagram, por exemplo. Então, pode escandalizar essa pessoa. Entendeu? E ao homem, ao macho, pode fazer ele até cair em pecado. Às vezes se masturbando, ou tendo um desejo por essa pessoa. Então, estou dando um dos muitos exemplos de um mau testemunho público que pode gerar mal. Pode atrapalhar a fé de uma irmã, por exemplo, no caso de uma mulher que viu essa mulher, ou no caso de um homem que pode, às vezes, ser agravado por isso, e vice-versa. Pode ter homens, por exemplo, que gostam de se exercitar e mostrar um corpo malhado nas redes sociais, e uma mulher ver aquilo e apreciar, e começar a se atrair por aquele homem, pelo aspecto físico. E um outro homem, às vezes, que tem uma esposa que possa ver, também vai ficar enciumado. E vai falar, como assim você está se vestindo assim? Entendeu? Então, sejamos prudentes, não somente na igreja, mas também fora. Mesmo nós julgando no nosso coração que não há maldade em nós não estamos fazendo para provocar ninguém, ainda assim isso pode provocar alguém mais fraco na fé, ou pode desviar alguém que esteja em certas dificuldades. Então, vigiai muito nessa parte, irmãos. Depois,
o capítulo 15 final, até aqui. Não tinha avó. O apóstolo Paulo foi o que não sei se foi a Vânia que me perguntou, mas se o apóstolo Paulo teve em Roma, e aqui no 15 fica claro que ele não esteve, né? Ele vai falar no capítulo 15 da vontade que ele tinha de estar com essa igreja mais uma vez. Ele vai colocar todo o desejo. E o apóstolo Paulo vai pedir uma oração que não vai se cumprir. O apóstolo Paulo vai pedir para os romanos orarem, para que quando ele volte para Jerusalém, os judeus recebam ele com alegria e entendam o que ele fez, e não receberam. Os judeus receberam ele com ira, com juízo, e por conta disso ele foi julgado e foi enviado para Roma, já em cárcere privado, entendeu? Então essa oração não foi cumprida, mas com o propósito do apóstolo Paulo ir para Roma e converter muitas almas lá. Então aqui eu encerro Romanos. Volto rapidamente para Números agora. Então Números, vamos a partir do capítulo 9. Números vai ser mais rápido. Então Números 7. Capítulo 9. Então no 9, vou dar um resumo do 9, tá? Existiam, então o Senhor tinha instituído certos passos para se comer a Páscoa. Então a pureza, a pessoa precisava estar limpa, precisava estar pura para comer a Páscoa. Mas existiam pessoas que amavam tanto a Deus, que queriam tanto celebrar a Páscoa, que estavam impuras, e ainda assim queriam celebrar. Então o Senhor, ele faz essa comparação. Então às vezes judeus que estavam puros e limpos não davam tanto valor à Páscoa, quanto estrangeiros que estavam impuros e queriam participar dela. E aí o Senhor abriu uma concessão para eles se purificar e participar da Páscoa também. Então está falando aqui, isso pode acontecer conosco. Da seguinte forma: às vezes nós ficamos tanto tempo na igreja que nós vamos sendo anestesiados do modo de que nossa alegria em ir para a casa do Senhor, em glorificá-lo, vai diminuindo, e nós vamos esfriando no nosso primeiro amor. Em contrapartida, por exemplo, da Vânia e do Ari, que estão sedentos e famintos, e vão com uma energia totalmente nova, com aquele apetite de novo convertido, né? Então esse chamado é para aquele que já está celebrando a Páscoa, que já está com Deus no caminho, exercite essa fome, essa alegria, essa vontade de servir. E nós vemos no apóstolo até o dia de hoje, né? Tanto é que está lá na missão, com toda alegria, com toda disposição. Não há fadiga nele quando é para o reino. Ele vira um menino novamente. Ele se renova a todo momento pela obra. Então que esse Espírito que esteja no apóstolo, ele esteja sobre nós também, os mais velhos na fé. E aí no capítulo 10, mostra resumindo, eu não vou ler nada específico, mas fala do cuidado do Senhor com o povo dele. Então o Senhor dá um resuminho, né? Da misericórdia dele, desde o Egito, de como ele veio guiando este povo no deserto. E aí, no 11, já vem a chibata, né? Porque, olha no 11. Então, o Senhor demonstra todo o carinho no 10, e aí como é que ele é recebido, para variar? Com murmuração. Então, no capítulo 11, versículos 5 e 6. Números 11, 5 e 6. Eu vou ler um pouco antes, tá? Eu vou ler no 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha só agora. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Pergunta para vocês, meus amados. Eles comiam de graça? Não. Eles eram escravos ou eram livres? Eles eram escravos. Olha só. Então eram mentirosos ainda por cima.
Porque, tudo bem, o peixe tinha lá mesmo, mas olha só, comíamos de graça. E dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora, olha só, a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha isso. Este maná. Falando como se estivesse comendo cocô, lixo. Cocô nada. Né? Cocô nada. Então olha só o profundo desprezo e ingratidão, porque o maná, por conta do maná, eles podiam estar falando essas palavras de rebeldia. Eles já estariam mortos. Então essa palavra de murmuração só foi possível por conta do maná. Olha só. Olha só que grave isso, né? E aí no 11, do 11 ao 17, diz assim, ainda no 11. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo, difícil mesmo, hein? Moisés sofreu com esse povo. Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissestes, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que juraste aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. E só não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se é assim que fazes comigo, olha só. Mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos. Olha só, a misericórdia para Moisés era morrer. Tamanho mal que esse povo fazia contra ele. Peço, e não me deixes ver o meu mal. Olha só. Porque Moisés profetizou que o povo faria ele se desviar do Senhor. E de certa forma, isso aconteceria porque o povo ia ir a Moisés no futuro, ele ia bater na rocha, a gente vai ver isso mais pra frente. Ele não viu Canaã por conta disso. Então Moisés estava profetizando que esse povo ia fazer ele se desviar temporariamente dos caminhos do Senhor. E foi uma oração justa. É verdade isso. Ele não pariu aquele povo e ele não prometeu. E o povo estava se queixando a ele. E o Senhor, ele sabe escutar uma queixa quando ela é justa. Aí nós vamos ver no 16, como o Senhor recebeu... Sim, verdade. Olha lá. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali, e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que tu não a leves sozinho. Então que o Senhor respondeu a oração de Moisés positivamente, ó. E dirás ao... E isso dividiu a carga, com mais 70, olha só. E aí no 18, o Senhor vai começar a tirar a sandália para dar neles, ó. Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Olha só agora o Senhor, olha só o chinelo comendo. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós. Olha só, que está no meio de vós, não está em nenhuma outra nação, está no meio de vocês. E chorastes diante dele, dizendo, porque saímos ao Egito. Olha só então, né? A sentença, né? Vocês querem carne? Vocês vão comer por 1 mês. Até sair pelo nariz. Entendeu? Por tamanha ingratidão. E aí, continuando, olha só, aí Moisés vai mostrar a incredulidade dele pela primeira vez, olha só. E disse Moisés, 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito, dá-lhes carne comerão 1 mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Aí o Senhor dá uma em Moisés agora. Porém o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou ao povo,
Então, aqui, irmãos, aí vai acontecer tudo. O Senhor vai fazer chover cordonizes, né? E eles vão ter comida por um mês para sair pela narina mesmo. Então, nós vemos o próprio Moisés, né? Que viu as 10 pragas, viu o mar se abrir, né? Viu a glória do Senhor passar sobre ele. Ele teve que ser colocado numa fenda para não morrer, pela manifestação do Eterno diante dele. Ele viu tudo isso e falou, como assim você vai alimentar 600 mil pessoas? Então, depois de ele ver tudo isso, o próprio Moisés duvidou. Então isso é um alerta para nós, entendeu? Se Moisés, o maior homem do Antigo Testamento, vendo tudo aquilo, duvidou por um momento, nós que não vimos nada, a facilidade de nós nos desviarmos e de não crermos no Senhor. Então é vigiar e orar o tempo todo, entendeu? Moisés, isso daqui é um alerta, entendeu? Se Moisés duvidou, quem somos nós? Né? E aí, seguindo aqui, nós vamos para o 12. O 12 aqui fala um pouquinho sobre ciúme. Isso acontece muito também na igreja, infelizmente. Então, determinada pessoa pode ter sido abençoada com determinado dom. E às vezes essa pessoa manifesta o dom com amor, com misericórdia. E às vezes essa pessoa é mal interpretada na manifestação desse dom. Ou pode acontecer o oposto. A pessoa pode manifestar o dom de modo soberbo, de modo a se aparecer na igreja, de modo a chamar a atenção e glorificar a si mesmo através do dom que Deus deu. Independente da situação que for, nós não devemos nos enciumar e tentar praticar o mal contra essa pessoa. Que foi o que Miriam fez em relação a Moisés, né? Ela tentou falar mal contra Moisés, por Moisés ter tomado uma mulher cuxita, ela e Arão. Cuxita é como se fosse uma mulher de Cuxi, que era a Etiópia daquele tempo. Então, Cuxi é vulgo Etiópia. Entendeu? Então, Moisés tomou esta mulher. Eu não sei sobre qual contexto, se a esposa, se a egípcia tinha morrido. Como Abraão, né? Quando Sara morreu, Abraão tomou uma outra mulher, né? Eu esqueci o nome dela agora. Mas acho que era com H, mas eu esqueci. E aí, Miriam e Arão estavam falando mal de Moisés por conta dele ter trazido essa mulher cuxita para ser mulher dele. E aí o Senhor trouxe os 3 e deu neles, né? O Senhor falou assim para eles, ó. Ouve agora as minhas palavras. Então juntou os 3. Moisés certamente não sabia o que estava acontecendo, deve ter sido as escondidas. E aí o Senhor falou assim, ó. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, olha só a chinelada. Eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés? Então o Senhor chamou Moisés de servo, reconhecendo que o serviço de Moisés é bem aceito por ele, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E depois Miriam foi ferida de lepra, né? Arão intercedeu para que Moisés perdoasse Miriam. Moisés intercedeu, ó. Então Moisés orando por uma pessoa que lhe fez mal. Entendeu? O exemplo de um cristão genuíno, né? Embora Cristo não tivesse se manifestado, eis aqui uma obra do Novo Testamento, né? Orar por aquele que te perseguiu e quis o seu mal. E ali o Senhor falou, eu vou limpar, mas ela vai ficar uma semana com essa lepra, entendeu? Por ter lhe cuspido na cara. E Miriam ficou 7 dias, né? E depois ela foi sarada da lepra e foi reinserida. Então aqui é um ensinamento para nós não termos inveja dos nossos irmãos, mas glorificar a Deus por ter abençoado os irmãos com este dom e orarmos para que este irmão utilize este dom da melhor forma possível para edificação da igreja e não para edificação própria, para não que ele arruine a sua alma com este dom, mas que possa promover o benefício do corpo de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos, que o membro seja sábio, que o membro edifique o corpo, não a si mesmo. Então tem toda a ligação de Antigo e Novo, a gente vê aqui. E aí, temos no 13,
os espias, né? Foram enviados 12 espias, um de cada tribo. E agora a pergunta para vocês. Não podem colar, não podem ler o texto agora. Quais foram os 2 homens dos espias que creram? Caleb. Josué e Caleb. Muito bem. Quais são as tribos dos 2? Mamãe, Ai, ai, ai. Sem olhar, sem cola. Eu vou falar. mamãe, Não, aí eu vou falar, não, quero ver Mamãe. você. O Josué, ele até mudou o nome dele, né? mamãe, É, ele chamava Oséias. De Naim, Laim. mamãe, Alguém sabe? Efraim e Judá. mamãe. Espera ter. Efraim e Judá? Não grita. Muito bem. Então aqui não foi uma mera coincidência. Vai até lá. Então os espias foram olhar a terra. Eles foram averiguar se a terra era fértil. Então que tipo de fruto ela produzia. Fogate. E como é que eram os soldados, os homens que protegiam aquela terra. E se as cidades eram fortificadas ou não. E aí os espias testemunharam que a terra realmente era boa. Ela dava bons frutos. Era uma terra fértil. Todavia, o povo era muito poderoso. Eram gigantes, eram muito robustos. Além das cidades serem fortificadas por muros. Eram cidades de difícil acesso. De tamanha forma que... Você quer falar alguma coisa? Não? Tá. Ah, tá bom. E de tal forma que os espias testemunharam a verdade que a terra era fértil, mas falaram, vai ser impossível. Porque se for uma batalha de pessoas, nós não iremos prevalecer e nós mal vamos conseguir entrar por conta dos muros fortificados. Né? São fortalezas ali, não tem como entrar ali. E se entrarmos, nós seremos mortos por esse povo. Eles são muito poderosos. E aí, Josué e Caleb deram um testemunho diferente. Eles creram que Deus era poderoso o suficiente para nos fazer entrar, independente do poder militar e do poder bélico, né? E aí, coincidentemente, Caleb é da tribo de Judá e Oséias ou Josué é da tribo de Efraim. Mais para frente, quando o rei Davi morrer, Salomão morrer, o reino de Israel vai ser dividido. E olha só as tribos que vão dominar. No sul será a tribo de Judá e no norte será a tribo de Efraim. Olha só. Então a fidelidade de Caleb e Josué projetaram os descendentes dele até para a época dos reis. Olha só o quanto que o Senhor honra aqueles que creem nele. Então Josué e Caleb morreram. Teoricamente o Senhor não devia mais nada a eles, mas por amor a eles, o Senhor engrandeceu Efraim e Judá por muito tempo. Até que ambos foram desobedientes, um foi para a Síria, a tribo do norte, Efraim, e a tribo do sul foi para Babilônia, né? E depois o Senhor os trouxe mais uma vez pela misericórdia. Então, o capítulo 13 basicamente foi isso, e o 14 vai vir a chinelada final. O 14 é aquele que corta a alma. O 14, irmãos, então acontece o seguinte. Vamos ver por onde que eu começo o 14 aqui. Então, vou ler o 14 do começo, tá? O 14 merece, tá, irmãos? Porque o 14 é o capítulo mais importante de Números, creio eu. Então diz assim, capítulo 14. Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, presta atenção nessa frase. Eles falaram isso, ó. Que as crianças deles, as mulheres, seriam por presa. O Senhor vai usar isso contra eles no futuro. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Olha só. E diziam uns aos outros, constituímos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Josué e Caleb falaram. Aí Josué e Caleb vão fazer a defesa de Deus, né? E aí, depois que eles fazem a defesa, o que o povo vai querer fazer com Josué e Caleb? Vou dar duas alternativas. Alternativa A, fazer carinho e os beijar.
Alternativa B, apedrejar e os matar. Apedrejar e matar. B, né? Alternativa B. E aí, depois que eles quiseram fazer isso, o Senhor apareceu, né? Aí o Senhor apareceu, interrompeu o apedrejamento e disse: até quando não crerá em mim? Não, ele disse primeiro: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Então, olha só. Foi uma questão de fé, no final das contas, para o Senhor, né? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei e farei a ti povo maior. Aí Moisés vai defender o povo, né? Não o povo porque ele ama o povo, mas aquele argumento que ele falou. Se você matar eles, o povo vai falar que o Senhor não foi bom o suficiente para cumprir a promessa. Então o Senhor tem a mão fraca. Então, para que o Senhor não seja envergonhado através desse povo, leva o povo até lá. Foi o que Moisés quis dizer. Aí o Senhor, beleza, vou levar. Mas olha as condições que o Senhor vai levar, né? E aí o Senhor vai falar assim, ó, no 20. Então, Números 14 e 20, irmão. Olha só essa parte agora. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, quando o Senhor fala que tão certamente como eu vivo é que o bicho pegou. Ele vai usar muito isso daí. Tão certamente como eu vivo. E como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, então o Senhor contou cada uma delas. Olha só. O Senhor perdoou as 10. Sendo uma delas o bezerro de ouro. Era para ter acabado tudo ali. Mas Moisés salvou eles lá já, né? Então, me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Olha só a sentença agora, no 23. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Beleza. Depois falou o Senhor a Moisés: até quando, no 27, irmãos, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Ou seja, de 20 anos para cima, todo mundo ia virar cadáver no deserto. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão. Quando fala levantei a minha mão, aqui jurei, né? Que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só esses vão entrar. De toda essa geração perversa. Mas os vossos filhos, olha só o Senhor pegando a frase deles, usando contra eles, ó. De que dizeis: por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Olha só. Vocês percebem que aqui é como se fossem os judeus e os gentios? Vocês percebem o paralelo? Os judeus rejeitaram, né? E aí, o outro povo que vai vir depois deles vão aceitar e vão entrar. Entendeu? Olha só a oposição. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos. Olha só. Além dessa maldade deles, os filhos vão pagar o preço da maldade em parte. Olha só. E levarão sobre si as vossas infidelidades. Então, os seus filhos, eles vão ver, mas eles vão sofrer o mal que vocês fizeram a mim, ó. Até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Ou seja, até os micro-organismos, as bactérias dissolverem os seus ossos, os seus filhos vão andar no deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, né, que foram 40, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. E aqui encerra o que eu queria falar de Números. Então vocês veem, irmãos,
como que Deus, ele não decidiu fazer isso com esse povo de uma hora para outra. Ele suportou esse povo o tempo todo, por 10 vezes, 10 agravos muito graves, sendo o besouro de ouro essa última, muito graves. Porque se vocês perceberem, eles blasfemaram contra o maná. Quem que é o maná no Novo Testamento? Jesus Cristo. Ele é o pão que caiu do céu. Então, vocês veem, de modo figurado, que eles rejeitaram a pedra de esquina quando eles desprezaram o maná. Vocês percebem? Então, é como se esse povo fosse o judeu contemporâneo de Cristo, rejeitando a pedra e sendo sepultado e não acessando a graça. E esse povo irá acessar. A diferença é que o Senhor deixou remanescentes, né? Ele não matou todo mundo. Então vai ter judeu que vai ser salvo. Porque Caleb foi salvo e Josué também o foi, né? Então olha só a importância de Números 14, irmãos. Como memorial de como devemos andar diante do Senhor, a despeito da paciência do Senhor, né? E aí, vou finalizar por aqui, porque os Salmos vai demorar um pouco mais e vai ter ligação com números. Então eu vou abrir por Salmos na outra, para não ficar muito comprido, porque o Romanos realmente é um livro que exige muita dedicação. Vou abrir agora um espaço para dúvidas. Um minutinho agora para quem quiser tirar alguma dúvida. Tem uma pergunta, pessoal. Bora. Vamos só ler aqui, ó. Quem que vai fazer? O Ari? Minha mulher hoje não tem pergunta mesmo. Não tem? Opa! Mais alguém? Tá rolando o relógio. Aham. Tô dando mais um tempinho aqui. Como você estava falando que Paulo não teve muito êxito, que ele não chegou a Roma e ficou preso, né? Aham. Pedro também chegou já no fim da vida em Roma, né? Sim, Sim, né? E também não teve muito êxito também em não Roma. teve. Eles tiveram mortes terríveis, né? Isso. Todos eles tiveram, né? Com exceção de João, né? Todos eles tiveram fins na carne muito tristes, né? Mas desfecho espiritual com certeza esplendoroso, né? Ah, sem dúvida. Com um galardão absurdo. Amém, meus queridos. Ninguém mais? Peraí que ela ainda tem. Não, já foi oração. Não. Falei bem que eu estou deixando espaço para outra, porque foi só uma pergunta. Então, ninguém tendo dúvida, eu vou orar e encerrar. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Como fomos enriquecidos pelo livro de Romanos, pela carta aos Romanos, Senhor. Quantas lições sobre graça e lei, sobre carne e santidade nos foram ensinadas. Terminaremos Romanos essa semana, falta só o capítulo 16. Te agradecemos também por números, Senhor. E que o Senhor coloque no nosso coração gratidão, Senhor. Gratidão é a palavra. Gratidão e fé. Porque é isso que nos mantém sempre num caminho de renovação e de arrependimento e de contínua manutenção em santidade diante da Tua presença. Para que não sejamos achados como essa geração que virou cadáver no deserto, Senhor. Que foi ingrato com o pão da vida, Senhor. Que não pôde entender as suas infinitas misericórdias e oportunidades, Senhor, que o Senhor ofereceu para que eles se arrependessem, para que eles fossem gratos, para que eles crescem na Tua promessa, assim como Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, creram, Senhor, e entraram, Senhor, não por obras, mas pela fé, por crer que o Senhor era poderoso o suficiente para derrotar gigantes, por derrubar muralhas, e por inseri-los pelo poder da Tua destra, Senhor, porque o Senhor o jurou. Então, pela fé na promessa, Senhor, é que eles acessaram a Canaã, que representa a Nova Jerusalém, a qual nós acessaremos pela fé também, pela fé naquele que consumou a Sua obra, a Tua justiça, Senhor, a Tua graça. Então, te entrego essa oração de gratidão, Senhor, que estes dons possam ser achados em nós, essa gratidão e essa fé inabalável, Senhor. E que esse propósito dessa leitura de toda quinta-feira, desse resumo, possa estar ainda com mais chama no nosso coração e que possamos ser fiéis nessa leitura, que possamos ler
cada versículo, cada ponto, nas leituras que virão a seguir. Em nome de Jesus, dê uma boa noite de sono para todos nós, nos abençoe, nos guarde e nos proteja na sua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Está encerrado, irmãos. Quero chocolate. Vem, filhote. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos.